A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto que costuma ser bastante polêmico no meio cristão. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, trata-se sobre a questão se o cristão pode ou não ingerir bebidas alcoólicas. E desde já, meus irmãos, eu gostaria de dizer que minha visão em relação a esse tema, creio em uma visão embasada nas Escrituras e guiada pelo Espírito Santo, é de que a resposta para essa questão é não. O cristão não deve ingerir qualquer que seja bebida alcoólica. Bom, meus irmãos, eu sei que no passado Deus permitia que o homem ingerisse bebidas alcoólicas e ele proibia apenas a embriaguez. Nesse vídeo, eu deixarei breves explicações do porquê Deus antes permitia e hoje não permite mais. Podemos ver toda essa movimentação através do contexto bíblico e o motivo também pelo qual ele sempre proibia a embriaguez. Talvez não fosse nem necessário dizer o porquê ele sempre proibia a embriaguez, mas vai que alguém ainda tem dúvida. Então direi mesmo assim. Bom, meus irmãos, então começaremos por esse último, pela questão da embriaguez. Deus sempre proibiu a embriaguez porque uma pessoa embriagada é uma pessoa que não tem controle sobre si mesma, podendo fazer o mal a si mesma ou a outra pessoa. Por isso Deus sempre proibiu. Creio que em relação a isso não há muita discussão, né? As pessoas aceitam. Agora, em relação ao porquê Deus antes permitia, né, o consumo de bebidas alcoólicas, desde que não levasse a embriaguez, e hoje ele já não permite mais, existe um fator muito importante que separa a nossa situação atual da situação daquelas pessoas do passado. Um acontecimento dos mais importantes da história da humanidade. A descida do Espírito Santo. Nós, hoje, os que já recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos habitando dentro de nós o Espírito Santo do Senhor, diferentemente daquelas pessoas do passado. E a Bíblia, meus irmãos, diz que o Espírito Santo ele é sensível, que ele se ofende com o pecado, que ele sente ciúmes de nós. Então, meus irmãos, sabendo disso, não devemos ao máximo nos esforçarmos para mantermos a nossa sobriedade, a fim de evitarmos, né, falarmos besteiras que ofendem o Espírito Santo, a fim de evitarmos pensamentos indevidos que tentam penetrar a nossa mente. Eu sei que certamente algumas pessoas dirão, mas um pouquinho de vinho ou de qualquer outra que seja bebida alcoólica não me levará a perder minha sobriedade, a cometer coisas ofensivas contra o Espírito Santo. E eu pergunto a essas pessoas, será mesmo? Porque a própria ciência diz que bastam pequenas quantidades de qualquer bebida que seja alcoólica para que o homem ou a mulher já tenha a sua plena capacidade de conduzir um veículo adequadamente afetada. E convenhamos, meus irmãos, o que é mais importante e difícil de se fazer? Conduzir um veículo ou refrear essa terrível língua que temos na boca? Conduzir um veículo ou estarmos atentos às terríveis e astutas ciladas do maligno? Conduzirmos um veículo ou refrearmos esses pensamentos indevidos que volta e meia tentam permear a nossa mente? Meus irmãos, essas coisas já são difíceis de serem feitas estando 100% sóbrios, quanto mais com 1% que seja a nossa capacidade de sobriedade afetada. Na prática, meus irmãos, o que eu quero dizer é que se uma pessoa que ficou o dia inteiro sem ingerir qualquer que seja bebida alcoólica ficou propensa a falar uma coisa ofensiva que desagradaria o Espírito Santo, se essa pessoa tivesse ingerido qualquer que seja a quantidade de bebida alcoólica, essa pessoa teria ficado propensa a falar duas ou mais coisas. Se uma pessoa que ficou o dia inteiro sem ingerir qualquer que seja bebida alcoólica ficou propensa a pensar uma coisa desagradável ao Espírito Santo, se essa pessoa tivesse ingerido qualquer que seja a quantidade de bebida alcoólica, ela teria ficado propensa a pensar duas ou mais. E eu estou dizendo essas coisas só para exemplificar melhor para os irmãos, porque essa questão não tem nada a ver com números, com quantidade, mas tem a ver com aquilo que cada pessoa tem dentro do seu coração. Se a pessoa que possui o Espírito Santo ela tem zelo ou não por ele, tem desejo ou não de agradá-lo, de zelar pelo bem-estar dele, meus irmãos. Uma pessoa que coloca a bebida alcoólica dentro de si sabendo dessas coisas, é como se ela estivesse dizendo com atitudes que ela prefere o prazer daquela bebida no seu paladar e adentrando no seu organismo, do que zelar pelo bem-estar do Espírito Santo. E a palavra diz, meus irmãos, que o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. Isso quer dizer que quando ele observa que uma pessoa não tem zelo por ele, não zela pelo bem-estar dele, ele tende a se afastar dessa pessoa, ele se afasta dessa pessoa. Isso é muito grave, meus irmãos. E vemos isso muito hoje em dia, meus irmãos, infelizmente. Eu sei também que tem algumas pessoas que insistem em fazer confusão, tratando o vinho como se fosse diferente das demais bebidas. Elas dizem, mas o vinho na Bíblia é tratado como um símbolo de alegria. É bem verdade, em algumas passagens o vinho é tratado como um símbolo de alegria, mas em outras nem tanto, não é verdade? Em Oséias capítulo 4, versículo 11, por exemplo, a Bíblia diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento.
E mesmo as passagens que tratam do vinho, né, como um símbolo da alegria, elas precisam ser contextualizadas, porque qualquer coisa fora de contexto é extremamente perigosa, não é verdade? E eu vou dar um exemplo para os irmãos de contextualização. No passado, os homens eles sacrificavam animais para a remissão de pecados. Eram sacrifícios que naquela época tinham a sua utilidade, né? Sacrifícios, bem é verdade que eram insuficientes, porque o homem quando sacrificava, logo depois já estava em déficit novamente, né? Eram sacrifícios imperfeitos. Depois, né, veio o nosso Senhor Jesus Cristo, o ser mais valioso de toda a existência, e ele deu a sua própria vida por nós, pagando assim toda a dívida, né, que a humanidade tinha contraído até então, e de lá para cá e a futura, não é verdade? Porque o valor, né, da vida do Senhor Jesus Cristo, do sangue do Senhor Jesus Cristo, excede todas as coisas, né? Nada pode ser comparado ao valor da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, se uma pessoa hoje ela sacrificasse um animal dizendo que ela estaria fazendo expiação pelos seus pecados, ela estaria cometendo uma grande abominação. Ela estaria dizendo que a vida do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo não é suficiente para remir os pecados da humanidade. Isso seria terrível, um absurdo. Bem assim a questão do vinho, meus irmãos. Os homens daquela época, eles se utilizavam do vinho para produzirem em seus corações uma quantidade a mais de alegria em determinados momentos, né? Porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, né? Nós hoje temos o Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos. Nós não precisamos mais de um copo de vinho ou de qualquer outra bebida que seja para alegrar o nosso coração. Ainda mais substâncias que nos levariam a ofender o Espírito Santo. Meus irmãos, nós hoje temos dentro de nós a verdadeira fonte de alegria, a fonte genuína que jorra eternamente dentro de nós. Saibamos valorizar isso, meus irmãos, o que o Senhor nos deu, de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos trouxe, meus irmãos. Não façamos como aquele povo do Egito que, ao sair do Egito, depois sentiu saudade das coisas antigas. Meus irmãos, saibamos valorizar a obra do Senhor na nossa vida, meus irmãos. Não caiamos em conversas de pessoas que se utilizam de passagens isoladas para darem vazão aos desejos das suas próprias carnes, meus irmãos. Fiquemos atentos. Eu sei também que tem pessoas que defendem, né, a utilização do vinho de forma inocente, mas se porventura existe alguma, né, que está assistindo esse vídeo, que ela repense no que está fazendo, diante daquilo que foi exposto. Porque fazer algo inocentemente é uma coisa, agora fazer por teimosia é completamente diferente. E Deus que tenha misericórdia. Gostaria de deixar, meus irmãos, as palavras do Senhor Jesus Cristo também, né, que estão registradas no livro de João, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: aquele que deseja fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina vem de Deus, ou se eu falo por mim mesmo.